Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou aqui no evento IBM Think Summit, estou com o Marcos Paraíso, ele é líder de nuvem pública da IBM do Brasil. Marcos, muito obrigado por dar esse tempo para a gente conversar. O evento rico, mas vocês fizeram um anúncio de bastante relevância aqui hoje, né? Vamos contar para as pessoas o que a IBM está apresentando aí para o mercado. Claro, Flávio, obrigado pelo tempo, né? Eu acho que e pela sua presença no evento, né? É realmente um anúncio para nós super interessante, né? É o anúncio no Brasil da disponibilidade de uma MZR. Né? MZR para nós é um Multi-Zone Region, né? Que é a disponibilização de infraestrutura de cloud no Brasil, composto por vários data centers interligados, logicamente, né? Para oferecer aos clientes toda a camada de serviços de plataforma no Brasil, juntamente com uma série de outros tipos de combinações para poder oferecer ambientes de missão crítica e altamente disponíveis. Então é um investimento significativo, né? O Brasil é o 7º país do mundo que recebe esse investimento, né? Que mostra que a gente tem o Brasil como um dos países principais em termos de mercado de cloud potencial para a IBM. Eu entendo que quando a gente fala em multi-região, no sistema de nuvem de multi-região, a gente está falando em redundância, em concentração de serviços aqui no Brasil. Vocês até deram uma informação que eu achei muito interessante. Parte dos serviços que os clientes contratam hoje podem estar fora, sim, mas hoje também poderão estar aqui em quase praticamente todo o portfólio, é isso? Isso. Hoje nós temos uma boa parte dos serviços já localizados no Brasil, tá? Mas a ideia é que no fim das contas você tem agora com a vinda da MZR todos os serviços disponíveis aqui, tá? Por que isso é importante, né? Isso não impede que os clientes venham a consumir qualquer tipo de serviço. Você pode consumir isso de vários lugares do mundo hoje, tá? Mas a gente só localiza esse serviço e cria investimentos em MZRs em países e mercados que são realmente relevantes para nós. Tá. Então o Brasil, com esse investimento, primeiro, né, reconhecido como um dos principais mercados do IBM Cloud no mundo, né? É também um reconhecimento dos nossos clientes locais que estão buscando fazer essa transição para a nuvem, que é um desafio grande, especialmente para grandes empresas, né? E vai dar para nós a possibilidade de ter aqui no Brasil o set completo de serviços de plataforma nosso, né? Com acesso local. Inclusive o Watson, né? Inclusive o Watson, né? E isso é importante porque, para algumas empresas, né, seja por uma questão de estratégia, seja por uma questão de regulação, ter os dados no Brasil é fundamental. Nós já fazemos isso hoje com uma série de serviços, para alguns não. Então, isso vai ampliar o leque de possibilidades de consumo no Brasil. Tá. Uma das informações que vocês deram nas palestras de abertura e reforçaram aqui na coletiva, existe um potencial gigante, ou pelo menos, não sei se seria uma demanda reprimida, sim, porque 20% das empresas já entraram de uma maneira um pouco mais intensa na era da nuvem, sim, mas tem toda uma área represada aí, é isso? O que acontece? Se você olhar, são mais ou menos uns 10, 11 anos de serviços de nuvens disponíveis, né, por vários provedores do mercado. E alguns tipos de aplicações de áreas de trabalho começaram a transitar para a nuvem nesse período, né? Algumas delas foram, por exemplo, aplicações chamadas de lift and shift, você pegar uma aplicação existente e levá-la como está para a nuvem, que foi um grande movimento no início, né? O mais fácil. É o mais fácil. Não é, né, o melhor, mas é o mais fácil. Não é, a gente tem um portfólio forte, por exemplo, na área de VMware, a gente tem um portfólio super forte para atender a isso. O segundo foi aplicações de inovação. Então, um bom exemplo do nosso portfólio é o Watson, né? Muitos clientes fazendo, por exemplo, chatbots e tudo mais, que são aplicações novas que entram de uma forma complementar ao set de aplicações que os clientes usam, mas agora é o momento em que, depois dos testes, depois de começar a utilizar, os clientes vão, especialmente os já existentes anteriormente, a levar o legado para a nuvem. Então, como é que um banco leva um sistema central, um core banking para a nuvem? Como é que outros clientes que têm sistemas supercríticos fazem essa transição? É mais do que ter, como nós temos, né, uma plataforma de serviços. Como é que você consegue ter essa plataforma conjugada com o conhecimento da indústria, como você desenha essa transição, como você ajuda eles a criar esse novo ambiente. Então, o foco da IBM nesse momento é fazer isso. E parte disso é ter uma plataforma pública forte naquele mercado. Por isso o investimento. Tá. Não, e na hora que você tem... eu vou simplificar aqui, não é só isso, mas é como se você houvesse espelhamento de data center, grosso modo. Isso. Né? Agora, esse espelhamento, ele obviamente, de cara amplia muito a capacidade, né? Até vocês comentavam, estamos falando dessa possível demanda, né, reprimida. Agora, a pergunta é uma curiosidade minha, quando você passa a ter essa redundância, ou esse espelhamento, a distribuição de o que está sendo processado aonde, isso é uma escolha do cliente ou a IBM faz um move do workload em função de equilíbrio, enfim, como é que funciona isso? Depende do serviço, vou te dar 2 exemplos. Né? Se você por um acaso estiver utilizando Object Storage, né, que é um tipo de armazenamento típico de nuvem,
nessa região você vai ter, na realidade, a replicação dos dados nas os três data centers, 3 localidades, automática. Tá. Isso significa que ao escrever um dado, ele é replicado nas 3. Se você tiver uma catástrofe, né, acontecer alguma coisa com dessas zonas, ela desaparecer, você não tem impacto nenhum, os dados são preservados. Esse é um exemplo que o cliente não precisa nem saber o que está acontecendo. Tá. Isso acontece em outros serviços, como banco de dados, você vai lá, vai pedir replicação, vai ser feito automaticamente. Em outros serviços, você pode escolher fazer ou não. Né? Tá. Exemplo, você pode estar rodando um cluster de Kubernetes, né, containers, algo bastante comum hoje em dia, você escolhe que a replicação aconteça, e a partir daquele momento, a própria MZR começa a realizar a replicação e faz automaticamente também. Né? Bom, isso me parece que amplia bastante o espectro de clientes potenciais para esse serviço, que acho que esse é um dos objetivos da IBM. Sim. Na realidade, esse investimento ele tem alguns objetivos. Primeiro nós vamos crescendo, e o crescimento requer mais investimento. Né? O segundo ponto a gente tem indústrias-chave que passaram por temas de regulação agora estão bem estabelecidos no setor bancário, governo, que vão ter uma demanda muito forte, são áreas fortes que a IBM participa. O terceiro existe a necessidade de, para alguns tipos de serviços, localizá-los no Brasil, e a MZR é um pré-requisito para isso. Então, é a combinação das 3 coisas. Então, eu acho que o ponto mais importante para nós é que o Brasil vai entrar num desses mercados centrais para a IBM em termos de investimento. E a MZR, para nós, como eu comentei um pouco antes, é a base dos nossos serviços. Por que isso? Praticamente todas as ofertas da IBM entregues hoje têm algum tipo de componente que roda nessa plataforma. Então, imagina, por exemplo, serviço de SaaS. Você vai consumir algum tipo de produto da IBM que é um software as a service. A base disso é ter uma MZR disponível. Então, isso vai ampliar bastante o leque de opções e serviços disponibilizados a partir do Brasil. Não, e vocês comentavam que, primeiro, eu vejo como um grande reconhecimento de mercado e técnico a ver uma MZR aqui, mas além disso, clientes de outros países podem vir a consumir serviços aqui nessa capacidade, né? Com certeza. Nós hoje já temos isso. Na realidade, o serviço de cloud são serviços oferecidos mundialmente. Né? Você, do portal, do nosso catálogo de serviços, você pode consumir serviços basicamente em qualquer lugar que você queira do mundo. Né? Você pode estar no Brasil, nós temos clientes no Brasil que consomem serviços na Europa, Estados Unidos, na Ásia, né? Algumas empresas que operam como multinacionais. E o oposto também é verdade. Por exemplo, tem muitos clientes da área de gaming que operam nos nossos data centers no Brasil. Porque para os jogadores do Brasil, para os gamers do Brasil, você tem que ter alguma coisa de baixa latência e ter um serviço no Brasil é importante. Então, tem vários clientes já utilizando e outros mais interessados, ainda mais a partir do anúncio da MZR. Não, perfeito. Bom, eu estou entendendo que vocês fizeram um anúncio hoje, Sim. Vocês estão trabalhando nesse data center, enfim, isso vai entrar em operação no ano que vem, é isso? Isso é um processo gradual em que os serviços vão ser disponibilizados passo a passo, tá? Começando já agora em setembro, mas a finalização de toda etapa de implementação com os 3 data centers ligados e disponíveis para consumo vai ser até o fim do próximo ano. Tá? Em algum lugar do segundo semestre, depende do planejamento, tem uma série de coisas acontecendo, é um projeto complexo, né? E é bem possível que a IBM faça investimento em outras regiões também, então é uma logística, digamos assim, que tem que ser tocada por esse período aí. É um maestro tentando afinar a orquestra, isso, né? Exatamente. Tá bom, Marcos, eu queria te agradecer por esse tempo, poder contar essa história para quem está nos assistindo. Não, o evento sobe, tem gente batendo palma, acho que a palestra foi boa. Foi bastante bom. Tá bom. Então, eu gostaria que a gente pudesse ter oportunidade numa próxima vez de voltar a conversar, porque assunto não vai faltar, não é isso? Não, com certeza vai ter novidades. Tá bom. E eu acho que para frente Muito a gente tem obrigado. possibilidade de falar várias coisas interessantes. Esse foi mais um Papo Fácil aqui no IBM Think Summit com o Marcos Paraíso, líder da área de cloud pública da IBM. É isso? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Obrigado.